Oi, pessoal, eu sou Hélio Moraes, professor de História, e esse é o Juntos no Vestibular. Esse vídeo que eu estou gravando hoje, na verdade, quer retomar algumas ideias que foram tratadas na live da semana passada, que falou sobre a contextualização histórica do século XVII e a expressão do Barroco. Então, a gente teve alguns problemas técnicos na live e agora aqui eu vou só fazer um fechamento, na verdade, um resumão de quais são os principais processos históricos que se relacionaram com a expressão do Barroco no século XVII. Para isso, a gente vai retomar, na verdade, 3 processos históricos importantes. O primeiro é chamado de Reforma, ou Reforma Protestante, e esse processo histórico ele acaba tendo como desdobramento a Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Então, este é um evento histórico importante que a gente vai tratar. O outro é o desaparecimento do rei de Portugal, o rei Dom Sebastião, que morre na Batalha de Alcácer Quibir em 1578, e o desdobramento desse processo histórico, que é o sebastianismo, e a gente vai explicar o que é esse processo. E um terceiro processo que está relacionado a esse também, que é a União Ibérica, por conta do desaparecimento de Dom Sebastião e da vacância no poder, no trono português. Filipe II da Espanha, o rei da Espanha, vai reivindicar para ele o trono português, e começa um período que é o período da usurpação, da violação do trono de Portugal pelos espanhóis. Então, esses 3 processos históricos, eles são importantes, eles formam um determinado caldo de cultura, a gente pode falar assim, no qual está inserido esse homem português, esse homem que vai viver o barroco tardio, que chega a Portugal e que depois também se reflete na vida aqui do Brasil, principalmente de Gregório de Matos, que é a obra que vocês estão estudando, Poemas Escolhidos. Gregório de Matos, que viveu na Bahia, é baiano, viveu na Bahia e foi influenciado por esse período. Então, por esses processos históricos durante esse período. Então, basicamente, são esses os processos históricos que a gente vai tratar, e a gente vai começar falando da Reforma Protestante. O que é a Reforma? A Reforma Protestante é um movimento de contestação que acontece no seio da própria Igreja Católica, nasce de dentro da Igreja Católica. O monge agostiniano Martinho Lutero, em 1517, publica 95 teses que denunciam irregularidades da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, lá na Alemanha, começa esse processo de contestação dos valores da Igreja de Roma. O que Martinho Lutero está contestando, o que ele está denunciando? Ele está denunciando o afastamento das pessoas da igreja, dos membros da igreja, um afastamento da vida espiritual. E está dizendo que os homens da igreja vivem nesse período apegados aos bens materiais. Isso pode até parecer um pouco abstrato, mas Martinho Lutero tinha questões muito objetivas para tratar nas suas denúncias. Por exemplo, a venda de indulgências. Indulgências são papéis assinados pelo próprio Papa ou por algum bispo importante e que davam para o comprador desse papel o perdão dos seus pecados. Então, poderia abreviar o tempo de uma pessoa no purgatório e até mesmo livrar essa pessoa da ameaça do fogo do inferno, que era uma questão muito, muito importante naquele período. Então, Martinho Lutero achava que se o Papa ou algum bispo tinha o poder de livrar uma pessoa do inferno ou do purgatório, que fizesse isso por amor e não por dinheiro. Então, ele denuncia isso, ele denuncia a venda, o comércio de relíquias, de objetos que eram considerados sagrados, e essas relíquias elas tinham uma questão assim ligada a uma fraude, na verdade, porque
eram comercializadas medalhinhas com fiapinhos, né, pedaços de tecido que se dizia ser do manto da Virgem Maria, ou lasquinhas de madeira que pudessem ser da cruz de Cristo. Enfim, era um comércio que visava, né, obtenção de lucro, obtenção de dinheiro, e na verdade Martinho Lutero interpretava isso como uma desonestidade de Roma. Havia também a comercialização pelos sacramentos, né, o pagamento que as pessoas faziam para receber sacramentos. Martinho Lutero até vai dizer que não há necessidade de ter 7 sacramentos, como a igreja dizia, e ele quer fazer a manutenção apenas de 2 sacramentos, né, o batismo e a Eucaristia. Martinho Lutero publica essas 95 teses, prega as 95 teses na porta do castelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517. E depois essas teses de Lutero elas ganham uma proporção importante, porque nesse período também vai ser o período da invenção da oficina de tipos móveis de Gutenberg, que vai poder reproduzir as teses de Lutero e espalhar isso por toda a Alemanha e até mesmo toda a Europa. Então, as 95 teses de Lutero acabam sendo publicadas na forma de livro. Lutero também vai fazer a tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão. E aí, então, Lutero está lançando as bases de uma nova religião, uma religião centrada na leitura do texto sagrado pelos próprios fiéis, e aí há uma rejeição até mesmo da hierarquia da igreja. A igreja acreditava que, na verdade, os textos bíblicos precisavam ser interpretados pelo Papa e pelos bispos, pelos homens da igreja, que esse texto era um texto imbricado, um texto difícil, até mesmo para os próprios homens da igreja, que dirá para as pessoas simples, humildes e iletradas daquele período. Martinho Lutero acredita no contrário, acredita que é preciso interpretar os textos bíblicos, e há um efeito importante disso no futuro, que é as regiões da Europa onde o protestantismo avançou, né, avançou também a alfabetização das pessoas, porque as pessoas tinham que ler os textos. Então, as pessoas tinham que ser letradas, tinham que aprender a ler e a escrever. Então, isso um reflexo da reforma protestante na Europa. Bom, o que a Igreja Católica fez diante, né, de todas essas contestações, de tudo que Martinho Lutero dizia? A Igreja se organizou para combater a reforma protestante. E o resultado disso começa a aparecer principalmente a partir do Concílio de Trento, que é uma reunião, né, como o próprio nome diz, né, um concílio, uma reunião do Papa com seus principais cardeais, arcebispos, bispos, na verdade a Igreja vai ficar nesse estado de concílio de 1545 a 1563. O Concílio de Trento, realizado na cidade italiana de Trento, vai deliberar, vai decidir coisas importantes para a Igreja. Vai decidir, por exemplo, reafirmar a doutrina da Igreja, ao invés de se reformar para absorver a crítica de Lutero. Não, ele vai reafirmar a doutrina da Igreja, vai criar uma lista de livros proibidos aos fiéis, aos católicos. Essa lista ela é encabeçada justamente pelas 95 teses de Lutero, né, livros que não deveriam ser lidos pelos católicos. Ela vai dar força e reativar alguns tribunais da Santa Inquisição, dar força para os tribunais para que eles punam aqueles que são os hereges, aqueles que divulgam ideias contrárias, divergentes das ideias da Igreja de Roma. Então,
o Index, né, essa lista de livros proibidos, força para a Santa Inquisição, né, para os tribunais do Santo Ofício, para combater os homens, os hereges, aqueles que eram os homens da Reforma Protestante, entre outras coisas. E uma outra providência importante é enfatizar a atuação, dar força para a atuação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem criada por Inácio de Loyola, que foi criada em 1534. A Companhia de Jesus é criada em 1534 por Inácio de Loyola, e essa companhia ela vai ganhar força porque ela pregava, dentre outras coisas, o envolvimento da pessoa com a igreja, né? Os jesuítas, os homens da Companhia de Jesus, esse envolvimento incluía, né, alguns sacrifícios pessoais, incluía o jejum. Então era uma vida retida, regrada e entregue à ideia da missão da igreja, que é levar a palavra para aqueles que não conhecem. Então a Companhia de Jesus vai ganhar ênfase, vai vir, por exemplo, ao Brasil, né, em 1549, com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. A Companhia de Jesus vai ser responsável por catequizar índios na América, catequizar as pessoas nas Índias Orientais, na Ásia, pessoas que não tinham tido contato com o conjunto de crenças do cristianismo. Tá? Então, eles achavam que era mais fácil fazer isso do que tentar convencer, por exemplo, um árabe, muçulmano, sarraceno, a se converter ao cristianismo. Isso não ia acontecer. Então, a contra-reforma da igreja vai ser importante nesse período do século no meio do século XVI, e tem uma pessoa fundamental nesse processo, que também é bastante citada no mesmo período do Barroco, que é o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira ele vai ser responsável por... O padre Antônio Vieira ele chegou até mesmo a conflitar, né, com a igreja no sentido de pregar com ares proféticos, né, ideias que se relacionavam com um sonho português de construção, né, de um quinto império para os homens de Bragança, para os reis de Bragança. O padre Antônio Vieira, então, acabava entrando um pouco em conflito com os homens do Santo Ofício, porque ele admitia um certo profetismo, um fatalismo, uma ideia de que as coisas são de acordo com os desígnios de Deus, mas que era possível até mesmo entrar em conflito, né, com a igreja. Esse profetismo do padre Antônio Vieira, ele aparece e está ligado ao segundo processo histórico que eu queria lembrar para vocês aqui, que é o do desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Né? Então, quando eu falo desse profetismo defendido por Vieira, é como se Vieira estivesse falando dando força para esse conjunto de crenças que eu vou falar que vai surgir agora, né, que é essa crença de que Dom Sebastião vai voltar, que Dom Sebastião é o redentor dos portugueses. Esse momento é muito importante para a gente relacionar, né, esse homem, essa figura traumatizada do português, né, que vai ser incorporada aí pelo imaginário do Barroco. Tá bem? Então, a gente está entrando aqui na ideia do sebastianismo. Né? Então, como é que o sebastianismo surge? Você tem a morte do rei Dom Sebastião, o rei de Portugal que desaparece num conflito contra os árabes, né, na cidade de
de Alcácer Quibir, no Marrocos. Então, na batalha de Alcácer Quibir, esse rei morre, mas o corpo dele, por nunca ter sido encontrado, suscitou aí manifestações populares que diziam que Dom Sebastião não havia morrido, ou que ele voltaria, que um dia ele voltaria para construir aquilo que seria o grande império colonial português que estaria por se fazer ainda. Então, essas crenças, né, que é uma crença, praticamente uma crença messiânica, Dom Sebastião como Messias, o Salvador, o Redentor de Portugal, isso está ligado já a um processo anterior. Os portugueses vinham marcados por desastres nacionais, desastres ligados à realeza portuguesa. A gente poderia lembrar aqui de alguns eventos importantes nesses desastres de Portugal, principalmente a morte de Dom Manuel em 1521, né, que é muito impactante para os portugueses, e depois toda a tragédia de Dom João III, né, que vai suceder Dom Manuel. Dom João III ele é casado com Dona Catarina, e eles perdem num relativo, né, pequeno espaço de tempo, entre 1526 e 1539, a família real portuguesa vai perder 9 filhos. Né? Então, eles vão perder filhos, assim, são gravidezes interrompidas, são filhos que vão falecer com 3 meses, com 6 meses, uma sucessão de mortes de filhos do rei, né, do casal real, que marca esse período de tragédia, de derrota. Né? Tanto é que depois o último desses filhos de Dom Manuel e Dona Catarina, ele vai falecer com 16 anos. E nesse período em que o filho deles vai falecer, a própria Dona Catarina já tinha falecido, e Dom Manuel é casado com Dona Joana. Né? E ela, Dona Joana, está grávida nesse período. Quando o filho mais velho, o filho de 16 anos, vai falecer. Essa morte, né, do filho do rei, do príncipe, ela é escondida de Dona Joana, porque temia-se que ela ficasse abalada, entristecida, e viesse também a perder o filho que ela estava esperando. Então, a morte desse filho de 16 anos só vai ser revelada para a Dona Joana. Ela vai ficar enclausurada, né? Vai viver separada, sem contato com o público em geral, e essa morte só vai ser revelada para ela depois do nascimento e batismo de Dom Sebastião. Então, esse é Dom Sebastião, o esperado, o desejado pela família portuguesa, o herdeiro, né, o único herdeiro que poderia receber o trono depois da morte de Dom Manuel. Então, todo esse cenário de frustração, de perdas, de desastres nacionais, eles vão suscitar esse sebastianismo. Né? Essa espantosa difusão, como se fosse uma nova religião, né? Que se explica também pela fertilidade de um espírito barroco para idealizações, para evasões da realidade, para fugas da realidade que o homem português tinha, e pela necessidade que o homem português tinha de justificar a própria conduta. Né? Havia um pessimismo enraizado em Portugal, que ele até mesmo descria, né, desacreditava da ajuda da igreja organizada. Né? Havia uma descrença de si mesmo. Eles se julgavam, os homens portugueses se julgavam decaídos de sua grandeza, acreditavam na força de um destino escrito nos astros para redimi-los. Então, essa ideia, né, de um profetismo, de um fatalismo que vai ser importante nesse período. Havia uma mentalidade, então, a gente pode dizer, receptiva à busca daquilo que é sobrenatural. Isso explica um pouco, né, a aceitação desse profetismo,
talvez a influência muçulmana, né, na crença muçulmana, a ideia de que tudo é de acordo com os desígnios de Deus é muito forte, né? Então, e até mesmo a influência israelita, né, porque a Península Ibérica ela é habitada por árabes muçulmanos até o final do século XV e por judeus também. É Isabel de Castela que vai em 1492, como vocês sabem, Isabel de Castela é que vai conquistar Granada, a cidade de Granada, que é o último reduto árabe existente na Espanha, é considerada uma cidade inexpugnável, inconquistável. Então ela vai conquistar Granada em 1492, né, fazendo a unificação, né, esse é o final da unificação da Espanha, e ela vai também decretar a expulsão dos judeus nesse mesmo ano. Os judeus teriam que vender suas propriedades, tem 3 meses para sair de Portugal, para nunca mais voltar sob pena de morte. Então foi um decreto de Isabel de Castela que expulsou os judeus. Mas o conjunto de crenças, né, tanto as influências muçulmanas e as influências do povo de Israel estão presentes ali e podem até mesmo ter contribuído para essa ideia, né, de um profetismo entre os portugueses. Na verdade, os portugueses eles têm a esperança nessa idealização do futuro, porque talvez eles não tivessem forças naquele momento para construir, né, as bases objetivas para se fazer o império colonial português se concretizar. Então, o sebastianismo é o resultado dessa geração traumatizada de portugueses, porque enxergavam a realidade como muito incapacitante, há uma melancolia e um pessimismo. É uma mística de homens tristes, na verdade, condenados à esperança, à expectativa, né? E isso paralisa, de certa maneira, a ação dos portugueses. Dessa paralisia que vai se originar o último processo histórico que a gente ia relacionar aqui, que é justamente a União Ibérica. Então, o rei Dom Sebastião desaparece sem deixar herdeiros. Por conta disso, o rei Filipe II de Espanha vai reivindicar, por conta de grau de parentesco, o trono português. Filipe II era um rei bastante imperialista, que queria submeter outros povos, por exemplo, né, ele vai entrar em guerra com os Países Baixos, com a Holanda, porque quer impor o catolicismo, e os holandeses são protestantes, né? Então, e é essa a realidade do período, né? Um dualismo, uma luta, aquele que se enxerga como bem e vê o outro como receptáculo das coisas do mal. Então, para o católico protestante, para o católico, o protestante ele é um infiel, ele não deve existir. Então, essa luta é uma luta, então, né, do Filipe II para expandir o cristianismo, para lutar contra o protestantismo, e aí esse ímpeto imperialista faz com que ele reivindique o trono de Portugal. E a União Ibérica, que, né, o termo União Ibérica parece uma coisa consensual, na verdade a usurpação, a violação do trono de Portugal pela Espanha, no período de 1580 a 1640. Então, a instauração do domínio espanhol, né, com a instalação desse domínio espanhol, parece que se cristalizam algumas ideias que tornam mais difícil que o homem português se impulsionasse às mudanças, né? A espera da providência divina e a passividade aparecem muito fortemente no período. Havia uma mentalidade que aceitava a usurpação. De forma prática, o que acontece com os portugueses? Bom, eles vão abandonar postos avançados no Marrocos, né? Feitorias, presídios, portos,
E aí vou pedir para você lembrar, quando você estudou, sei lá, as grandes navegações, né, o conceito de feitoria. Feitorias são armazéns fortificados que os portugueses instalavam na costa de África, né? Essas fortalezas parte delas acabavam sendo convertidas, né, em presídios, em lugares onde os africanos capturados, né, convertidos em escravos, aguardam ali nessas fortalezas por um navio negreiro que vai levá-los ao seu destino, né, para servirem como escravos. Então, os portugueses vão abandonar suas feitorias, os seus presídios, seus portos no Marrocos por conta da União Ibérica e do desaparecimento de Dom Sebastião. Você tem aí uma ascensão do açúcar no Brasil, que tem o reflexo de ter enfraquecido as relações de Portugal com a região da Antuérpia, né, atual Bélgica, na região ali de Flandres, uma região rica na indústria, no comércio de lã, uma região onde aparecem muitas feiras de comerciantes, uma região que se torna, na verdade, uma das grandes capitais econômicas do Império Espanhol, do Império do Carlos V, que era o rei antes de Filipe II. Na verdade é assim, né? A Espanha convive bem durante o Império do Carlos V, os Países Baixos, né, tinham liberdade de culto, e a questão comercial parecia que se sobrepunha a essa ideia da religião. Já com Filipe II isso se inverte, né? Filipe II vai reivindicar que aquele território que era dos Países Baixos, há uma guerra com a Holanda, né? E é por isso mesmo, e aí a gente poderia até avançar nos processos históricos, lembrando que por conta da União Ibérica, né, e dessa relação conflituosa de Espanha com a Holanda, né, Portugal, que agora é unido à Espanha, herda os holandeses como inimigos. Filipe II fecha os portos de Portugal para o comércio com a Holanda. E a Holanda dependia economicamente, financeiramente, do comércio do açúcar, que ela conseguia com Portugal. Ora, se os portos de Portugal estão fechados para os holandeses, eles vão procurar o lugar onde o açúcar era produzido. Por isso, né, isso explica a União Ibérica, é um fator importante para explicar, né, as invasões holandesas no Brasil. Se você não entende União Ibérica, você não entende as invasões holandesas no Brasil. Né? Essa animosidade, essa luta entre espanhóis e holandeses faz com que os holandeses então venham até o nordeste do Brasil em busca do açúcar, fazer a guerra do açúcar. Em 1624, os holandeses invadem a capital do Brasil, né? A Bahia. Essa invasão dura até 1625, quando se organizam forças para expulsar os holandeses. Os holandeses vão, de 1625 a 1630, os holandeses vão fazer atividades de corsário, no Caribe principalmente, né, para conseguir o açúcar. Corsários são navios piratas, navios que fazem saques e que têm o apoio do governo da Holanda. Então, a Holanda chega até mesmo a se apossar da península do Panamá, né, para acessar e roubar carregamentos de prata que vinham do antigo Império Inca, né, que eram retirados da América do Sul. Então, principalmente da mina, a maior mina de extração de prata que existia, que era em Potosí. Então, os holandeses vão fazer isso, vão recolher forças, vão se fortalecer para, em 1630, invadirem Recife e Olinda, e depois essa invasão de 1630 ela se espalha pelo que seria hoje os 9 estados do Nordeste do Brasil, e os holandeses vão ficar no Brasil de 1630 a 1654.
Então, toda essa conjuntura, né, que eu estou te contando, percebe? É uma sucessão de derrotas para os portugueses. Tudo isso influencia aquilo que vai ser o homem barroco português. E para falar do homem barroco português, eu recorri, né, a esse livrinho aqui esse livro importante do professor Eduardo de Oliveira e França, Portugal, na época da Restauração, né? Aqui nesse livro a gente tem um capítulo que se chama O Homem Barroco Português, e é desse capítulo que eu acabei extraindo as principais ideias que eu vou tentar organizar aqui agora com vocês e tentar fazer esse fechamento do contexto histórico, da relação do contexto histórico com o barroco português, tá? Então é assim, o contexto histórico no qual se desenvolve, por exemplo, a obra do Gregório de Matos, remete então a esse século XVI e XVII, ao homem barroco português, e que é esse homem que ele é marcado de forma indelével pelo tempo no qual ele está vivendo. Por isso pode ser interessante localizar corretamente aqui algumas características ligadas a esse processo histórico do qual a gente está falando. Então, o homem português lá do século XVII, ele é audacioso e complicado na sua audácia, na sua rebeldia, naquilo que ele quer fazer. Ele se sente desintegrado do seu tempo, daquilo que está à volta dele, ou porque ele quer buscar o passado, né, o passado de glórias, de conquistas, né, das grandes navegações, ou porque ele quer se projetar para o futuro, mas apegado àquele sebastianismo, apegado a uma projeção que ele faz do passado no futuro. Ele projeta aquilo que foi o passado dele no futuro. Portanto, ele vive uma coisa que é um dualismo, né? O passado e o futuro, né? São componentes de um dualismo. A vontade do português, que estaria ligada a um individualismo, né? Aquele homem que se vê como capaz, né? Porque é portador de muitos talentos, a individualidade nesse sentido, não a individualidade do egoísmo, mas a individualidade o homem como sendo criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, ele tem a sua potencialidade, os seus talentos. Toda essa forma mais racional de olhar para o homem dos portugueses, essa racionalidade acaba sendo contida pela força da reforma católica, né? O barroco ele vai se constituir como uma expressão artística da reforma. A reforma católica lembra o homem de que existe o céu e o inferno, o bem e o mal, e que ele deve se colocar numa posição de obediência, né, de subserviência à igreja e aos desígnios de Deus. Então, ele tem aquele ímpeto, ele tem aquela audácia, mas ele não consegue viver a sua rebeldia nesse período. O homem ibérico, o professor Eduardo de Oliveira e França, ele vai dizer assim, que o homem ibérico é um processo de heroísmo, né? Ele não é o herói, mas ele é um processo, ele quer ser o herói. Ele vê a si mesmo como um destino autônomo, ele quer caminhar por si mesmo. Ele, portanto, resiste a uma ideia de coletivismo, né? E ele está amarrado à União Ibérica. Ele não consegue se organizar como sociedade, como movimento social, para lutar contra a dominação espanhola, né? Para lutar contra a União Ibérica. Tem uma questão importante: o humanismo do século XVI, ele conduz o homem, queria conduzir o homem ao encontro dele mesmo, né? O humanismo é uma aposta no próprio homem, ao mesmo tempo em que um dinamismo que era presente naquele período queria atirar o homem na direção daquilo que era desconhecido. Então,
de novo um dualismo, tá vendo? Eu preciso buscar a mim mesmo, eu preciso olhar para dentro, mas o português quer o mar, o português quer o descobrimento, quer o desconhecido. Então ele vive aquilo que pode ser chamado de um barroquismo, né? O barroquismo é uma produção estética de um estado de alma, né? Então, está na alma do português viver esse dualismo, né? Essa ideia de buscar o racionalismo, buscar até mesmo as habilidades intelectuais, elas são, na verdade, a máscara, né, uma máscara de razão para dominar a paixão do homem português. O homem português não pode se entregar às suas paixões, ao desconhecido, a ser desbravador de novo. Não, ele tem que se manter fiel ao Império Espanhol, ele tem que se manter onde ele está, ele tem que aceitar a usurpação, né? Então, o homem português acaba, por isso, frustrado, traumatizado, né? Ao mesmo tempo esperançoso por uma providência divina, né? Influenciado pelo fatalismo muçulmano, como a gente falou antes, ligado ao período da presença dos árabes na Península Ibérica, dessa forma. E assim, o barroco é isso, o barroco é a arte da contra-reforma, é a expressão da opressão do colonialismo. Se você pensar no Brasil, é isso, a expressão do colonialismo metropolitano sobre a colônia, né? Então, o barroco também impede ou sugere que a colônia permaneça na sua vocação como produtora de gêneros para serem complementares à economia da metrópole. A função da colônia é complementar a economia metropolitana, né? Então, o barroco, por isso, se coloca como a expressão artística da contra-reforma, né? O barroco, e aí vocês já devem ter visto já nas lives com os professores de literatura, né? Para arrematar, né? O barroco é a contradição, o barroco é a luta, é a antítese, né? Antítese entre o bem e o mal, o céu e o inferno, né? A reforma e a contra-reforma. Então, o barroco também é hipérbole, o barroco também é exagero, o barroco é a figura, né, linguística do exagero, de tudo que é grandioso. Então, a ideia da formação do grande império colonial português é uma ideia reforçada, né, pelo barroco. É também um exagero de detalhes, ostentação da riqueza de detalhes que aparecem na arquitetura, que aparecem na escrita literária, na poesia. O barroco é a arte tentando tornar a realidade suportável. Por isso, lá na live, eu comecei a live falando para vocês, né, lembrando o pensamento do filósofo alemão Nietzsche, que diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, o barroco é a arte tentando tornar a realidade possível de viver, porque ela era muito difícil, muito incapacitante, como a gente já falou antes. Então, eu sei que eu me estendi bastante, um vídeo grande, mas que pode, sei lá, dar o contexto histórico para entender o barroco. E se vocês tiverem mais dúvidas, questões, eu acho que podem fazer perguntas. Esse vídeo vai ficar à disposição de vocês, e eu também estou à disposição para responder questões lá no Juntos do Vestibular. Para quem ficou até agora, para quem assistiu esse vídeo do vestibular, para quem ficou até agora, para quem assistiu esse vídeo, eu agradeço muito. Peço, né, para você compreender que às vezes nesse novo formato que a gente está fazendo podem ter algumas imprecisões, se ficar algumas imprecisões históricas e quiserem discutir, conversar comigo, eu estou à disposição, tá bem?
Valeu, obrigado, pessoal. Até uma próxima. Ficamos por aqui.